Fala galera do Bonizão, se liga só, nessa terça-feira foi confirmado que o New York Giants vai colocar no banco de reserva nada mais, nada menos do que Eli Manning, galera. Para essa partida contra o Oakland Raiders, o titular será Geno Smith. E assim como os juízes fazem no jogo, eu acho que isso foi uma falta. Eu vou jogar a toalha porque foi uma falta de respeito que o New York Giants está fazendo com Eli Manning, que não é só um dos grandes nomes da liga, não é só um dos grandes quarterbacks da NFL, ele é a cara da franquia de Nova York. Se você pensa em New York Giants nesses últimos 13 anos, você vai lembrar que nesses últimos 13 anos Eli Manning foi titular absoluto de todas as partidas. São 210 partidas consecutivas como titular, galera. Ele só perde em partidas consecutivas pro Brett Favre, que pelo Green Bay Packers teve 297, ou seja, nos últimos 13 anos da NFL você teve um grande quarterback como titular, fazendo grandes coisas, fazendo grandes feitos. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha a NFL, o Eli Manning ganhou 2 vezes o Super Bowl e ganhou 2 vezes em cima de um dos grandes nomes, talvez do grande nome da NFL, do Tom Brady. Quem não lembra da temporada perfeita do Patriots, que não teve nenhuma derrota até o Super Bowl, quando Eli Manning ganhou seu primeiro anel, em cima justamente desse time que era perfeito do New England Patriots. Ou seja, Eli Manning é o cara que sempre esteve ali para ganhar os jogos. Para você que não tá entendendo, galera, o que tá acontecendo na verdade é muito mais do que simplesmente uma decisão de um time que tá numa temporada ruim, porque a temporada do New York Giants tá horrorosa, uma das piores da história, 2 vitórias, 9 derrotas, e na verdade já vem assim dos últimos anos, mas para quem não tá entendendo, essa decisão vai muito além disso, porque para quem não sabe, galera, Eli Manning ano que vem, ele é um free agent, ele ainda não renovou o contrato com o New York Giants, e o New York Giants está colocando ele como reserva, um cara que até então, indiscutivelmente, não merece isso. Ou seja, isso, galera, significa o fim da era Manning em Nova York. É isso que quer dizer essa decisão. No entanto, eu acho que é uma decisão precipitada. E precipitação é uma coisa que acontece muito em algumas franquias da NFL. Se você para dar uma olhada, a gente vê que muitos times erram, às vezes, em tomar decisões de quem escolher como quarterback, de quem escolher para começar. Essas escolhas de precipitação em relação à posição mais importante da NFL fazem com que um time piore ou melhore. A grande verdade, sim, o New York Giants tem que virar a página e tem que mudar essa história para os próximos anos. No entanto, você não pode pegar o seu principal jogador, um cara que foi a cara da sua franquia nesses últimos 13 anos, e queimar da maneira como o New York Giants está fazendo, porque na minha opinião é você queimar um jogador, né? Você pegar o Eli Manning e tirá-lo da maneira como eles estão fazendo é queimar, porque galera, vamos lá, o problema não é o Eli Manning. Se fosse o problema o Eli Manning, tudo bem, então você pega o Eli Manning e você tira. Se ele estiver jogando mal, você pega e tira ele e coloca o Geno Smith. Mas não é, galera. O problema é que o time do New York Giants está muito ruim nessa temporada. Um time que não tem uma linha ofensiva, ninguém protege o Eli Manning, ele é um dos mais sacados da NFL. O time não tem jogo corrido, não tem running back, é um dos piores times com jogo terrestre na NFL. E é um time que não tem recebedores, galera. Pois é, desde o início da temporada o New York Giants sofreu com as perdas por lesão do seu principal recebedor, Odell Beckham Jr., do seu recebedor número 2, Brandon Marshall, e do seu recebedor número 3, o Sterling Shepard, que ficou fora por quase toda a temporada. Ou seja, um time que não tinha recebedores. Ou seja, um time que não tem nada. E você pega o seu principal jogador do time e tira ele só porque você quer testar as peças, os jogadores para o futuro. Desculpa, Geno Smith não é o futuro do New York Giants. Eu respeito o Geno Smith, eu gosto dele, mas ele não é o futuro do New York Giants. Então não tem por que você pegar um cara que mereceu ser titular de todos os jogos da NFL, porque o Eli Manning merece ser titular de todos os jogos da NFL enquanto ele existir em Nova York, e tira como se ele fosse o problema. Então, o grande lance do New York Giants é, sim, precisa virar a página, precisa mudar, mas não é fazendo isso, não é tirando o Eli Manning dessa maneira que você está fazendo a coisa certa. Na minha opinião, o que o New York Giants deveria fazer deveria deixar o Eli Manning encerrar essa temporada com dignidade no New York Giants e depois, obviamente,
partir para uma outra decisão de mudança geral. O New York Giants não precisa mudar só o seu time dentro de campo, né? Porque o time tá horrível, mas além de precisar mudar o time, precisa mudar o general manager, que é muito fraco, precisa mudar o técnico, Ben McAdoo, que é o head coach, muito fraco, não tem nível para ser head coach de um time como o New York Giants, que é uma das franquias mais estáveis da NFL. Então eu acho que são muitas coisas que estão por trás disso e essa decisão não passa de uma decisão precipitada. O mais engraçado é que essa decisão precipitada já aconteceu na família Manning. Para quem não lembra, vamos lembrar um pouquinho lá de 2011, quando o Peyton Manning ficou fora da temporada por causa da cirurgia no pescoço, e no ano seguinte, em 2012, o grande calouro que estava vindo era o Andrew Luck. Né? Em 2011, o Colts teve a pior campanha da NFL e ficou com a posição número 1 do draft. Então, pressionado pelo fato de ter aqui vindo um quarterback como o Andrew Luck, o time se viu na situação de ter que dispensar Peyton Manning, um dos grandes nomes da NFL, da história da NFL. E qual que é a grande moral dessa história? Peyton Manning foi para o Denver Broncos, conseguiu logo em seguida ter a melhor temporada de um quarterback na história da NFL, batendo o recorde de jardas e de touchdowns. Peyton Manning ainda conseguiu ganhar mais um Super Bowl. E nesse meio tempo, nesses últimos anos, o que aconteceu com o Indianapolis Colts? Nada. Andrew Luck, há rumores que o time quer trocar o Andrew Luck. Ou seja, às vezes as decisões são precipitadas. Só para que fique claro, para a galera entender como que aconteceu essa decisão, o Ben McAdoo, o head coach do time, chegou para o Eli Manning e falou para ele que ele colocaria o Eli como titular. No entanto, nesses últimos jogos, ele iria trocar o Eli em algum momento da partida pelo Geno Smith e depois pelo Davis Webb. O Eli Manning falou para ele então o seguinte: se você tá pensando nos outros, então você tem que colocar os outros logo de cara. Isso é verdade, galera. Na NFL, o quarterback não é uma vaga. O cara, ele tá lá há 13 anos. O cara ganhou 2 Super Bowls. O cara, ele é a alma daquele time. Você não pega esse cara e tira como se ele fosse o problema, né? Então eu acho que tá errado essa decisão do New York Giants. Você não faz isso com o Eli Manning. É uma posição que você não mexe, a não ser que o cara esteja jogando mal. E esse não é o caso. E agora o que nos cabe aqui, galera, é entender quais são os próximos passos da carreira do Eli Manning. Porque fica muito claro que a era dele, a era Manning em Nova York acabou. Existe a possibilidade dele continuar em Nova York? Sim. Existe a possibilidade dele continuar em Nova York com essa mesma gestão? Sim. Existe a possibilidade dele continuar em Nova York com uma gestão diferente? Quando eu digo gestão diferente, é um novo head coach, um novo general manager? Sim, existe essa possibilidade. Mas é muito complicado. Você coloca no lugar do Eli Manning. Então, você tá lá de titular, você sabe que você tá jogando bem, você sabe que você é a alma do time, daí o cara te tira porque o time é uma draga, mas a culpa não é sua, mas o head coach te tira do time, coloca um outro cara com a justificativa de que ele está querendo ver o futuro do time. Se o Eli Manning, que é infinitamente superior ao Geno Smith, não está conseguindo fazer nada num time que não tem nada, imagina você colocar um cara que já é abaixo do nível do Eli Manning num time que não tem nada. Então não faz sentido você testar. Esse que é um ponto que me incomoda nessa decisão, na verdade, do Giants. Como que você vai testar um cara quando não tem nada? Se você acompanha a NFL, você sabe que normalmente um técnico, ele coloca um jogador novo no time, quando ele quer testar esse jogador para o futuro, é justamente colocando ele ou quando o time já perdeu aquele jogo e não tem mais nada que fazer, ou quando já ganhou e também já não tem mais nada o que fazer, é só jogar uns snaps e ver o que acontece. O fato é que vai ser muito difícil para o Eli Manning encarar, né, esses mesmos caras, esse mesmo head coach, encarar o Ben McAdoo, encarar o general manager com essa decisão de tipo, nós estamos te tirando porque queremos testar o futuro. E se der errado, mesmo que eles voltem com o Eli depois, é difícil você falar, pô, deu errado, agora a gente tá voltando com você. Você perde a confiança do jogador. O jogador perde a confiança do seu staff, né? Perde a confiança do seu técnico e do seu general manager. E vai ser muito difícil eles fazerem com que o Eli Manning recupere essa confiança deles. Só que é bem verdade que a janela de transição da NFL acaba só no mês que vem, ou seja, existe uma possibilidade do Eli Manning, se ele quiser jogar em outro time para playoff, ele pode conseguir fazer isso. E a gente sabe que hoje o Jacksonville Jaguars, que é um time que vai para os playoffs, galera, Jacksonville Jaguars vai para os playoffs, tá brigando para ir para os playoffs, mas eu tenho certeza que o time vai conseguir ir esse ano. Tem um time fantástico, tem uma linha defensiva maravilhosa, tem uma linha ofensiva muito boa, tem bons recebedores e mais do que isso, tem um grande running back esperando um bom quarterback, um quarterback acima da média. E mais do que isso, tem o seu grande ex-técnico, né?
o Tom Coughlin, o ex e único técnico do Eli Manning no New York Giants, assim como Tom Brady e Bill Belichick, Tom Coughlin e Eli Manning foram uma das grandes duplas de técnico e jogador da NFL. Tom Coughlin, junto com Eli Manning, foi vencedor de 2 Super Bowls, justamente em cima do Peyton. E agora o Tom Coughlin está justamente lá, no Jacksonville Jaguars. Então, existe essa possibilidade do Eli Manning poder ir para o Jacksonville Jaguars se quiser ainda nessa temporada. E também é bem verdade que existe um grande boato de que ele pode ser cogitado pelo Denver Broncos, um time que está esperando um quarterback. Que situação, né, galera? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco dessa situação no New York Giants. Fiquem ligados aqui no canal, deixe seu comentário, conta pra mim o que você acha. Você acha que o Eli Manning continua no New York Giants? Você acha que ele vai embora? Deixa a sua opinião, compartilha, comenta o vídeo. É nóis, galera. Bonizando.